Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento com um conteúdo muito importante. Na verdade, são conteúdos, né, da nossa. Ontem, quinta-feira, dia 29/12, estava programado, você se acompanhou ou não, estava programado uma live do nosso simuladão, o último do ano de 2022, aqui no canal. E em função de problemas técnicos, especificamente quedas de energia aqui na região onde eu moro, nós iniciamos a live e não houve a possibilidade de continuidade em função da falta de energia. Então, hoje, sexta-feira, eu estou disponibilizando para vocês, 30/12, disponibilizando para vocês a gravação do simulado com as respostas, com tudo aquilo que a gente tinha proposto para trabalhar por meio da live, tá bom? Vai estar aqui disponível para vocês, ok? Assim como o vídeo também estará disponível na descrição desse vídeo os nossos slides, tá? O material serão os slides que vão estar disponíveis aqui com os nossos comentários, com as nossas anotações, com tudo aquilo que tiver pertinente a esse simulado, vai estar disponível aqui para vocês, tá bom? E não esqueça, se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, não perde essa oportunidade não, tá? Porque em 2023 nós vamos continuar aqui no canal do YouTube, trazendo para vocês conteúdos relevantes, temas importantes que são cobrados em todos os editais aí da educação. Nós vamos estar sempre trazendo algo que possa agregar a sua preparação rumo a ser um professor efetivo, tanto do seu município quanto do seu estado, tá bom? E se você já está inscrito, ainda tem mais 2 passinhos que você pode não ter feito e é importante que você faça. O primeiro é ativar o sininho das notificações, porque aí você fica sempre a par, você será informado daquilo que a gente postar novo no canal. E o segundo passo, que também é bem importante, com o maior número de pessoas possíveis esse nosso canal, nos seus grupos de estudo, do WhatsApp, do Telegram, porque você fazendo isso, trazendo mais pessoas para o nosso canal, você fortalece essa nossa relação e a gente vai estar podendo trazer cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Belezinha? E ainda você pode também, além de aqui no canal do YouTube, você pode também me acompanhar aí, ó, nas minhas redes sociais, tá? Lá no Instagram é o @Kessia Montezuma, no Facebook Kessia Montezuma e no canal do Telegram Pedagogia Total. Tá bom, meus amores? Vocês podem também estar conosco nessas outras mídias sociais, que lá também nós estamos aí compartilhando com vocês conteúdos importantes, temas relevantes que vão te ajudar aí na preparação. Combinadinho? Então, dito isso, vamos então para o quê? A nossa aula de hoje, que é o último simuladão de 2022. E nesse simuladão, nós trataremos de diferentes assuntos que são recorrentes em editais das carreiras educacionais.
seja do seu município, seja do seu estado, seja inclusive aqui do Distrito Federal, né? Porque, como vocês sabem, eu estou aqui no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal é que eu sou professora efetiva da Secretaria de Educação, professora de Educação Básica, é aqui no Distrito Federal que eu ministro as minhas aulas presenciais e é daqui que eu interajo com vocês pelo canal do YouTube, tá? Então, temas relevantes em qualquer edital da área de educação. E nós vamos falar um pouquinho, vamos trazer esses temas importantes de diferentes bancas e vamos ver como que esses assuntos são cobrados. E faremos isso somente, olha que interessante, com questões de concursos do ano de 2022, questões bem recentes, tá bom? Então você já se ajeitou aí, já pegou o seu bloco de questões, já pegou o seu caderno de anotações. Concurseiro de verdade, ele tem, né? Sempre anda aí com algo que ele anota, que ele refaz, que ele escreve, porque sempre tem algo aí de importante que ajuda na preparação, tá bom? Então, agora sim, vamos lá, vamos para as nossas questões. A primeira questão que nós vamos trabalhar aqui traz o seguinte enunciado, vamos lá. O planejamento de ensino, tá aqui, ó. Então, a gente está falando do quê? De planejamento. E especificamente de o de ensino, deve ser concebido como uma atividade reflexiva, que demanda dos professores o ato de pensar e de organizar sistematicamente suas ações, para que essas sejam voltadas aos objetivos mais amplos de formação do cidadão. A respeito desse assunto, julgue os itens abaixo. Então, primeira questão. Mas antes, né, da gente falar da primeira e da segunda questão, que estão relacionados ao planejamento, é importante a gente salientar o seguinte, meus amores, que não existe ação docente sem que haja planejamento, tá? Isso é muito importante. E aí, o que acontece? O ato de planejar, ele é inerente às atividades humanas, tá? Então, o ser humano, ele planeja suas ações nos diferentes campos de atuação, seja ele social, profissional, emocional, existe um planejamento de ações que se desejam alcançar. Na esfera pedagógica, o planejamento é o primeiro elemento da organização do trabalho pedagógico. Muitas vezes, né, você vê aí em editais esse tema maior, organização do trabalho pedagógico. E o primeiro ato da organização do trabalho pedagógico é o ato de planejar. Por isso que ele está sempre lá nos conteúdos que estão no edital das carreiras educacionais. Então, não existe ação docente sem planejamento, tá? Então, olha só, e o que vem a ser este planejamento? Ele é, conforme o enunciado da questão disse, ele é uma atividade reflexiva, né? Que demanda, que exige dos professores que eles pensem e organizem sistematicamente o quê? As ações, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação de ações docentes e discentes. E aí, meus amores, essa questão, ela vem trazendo elementos importantes quando ela diz que é um processo de racionalização, porque algo racional é algo que foi o quê? Pensado, refletido, ele está direcionado o quê? Ao campo das ideias,
tá? Então, o planejamento vai estar sempre ligado a essa ação de pensar, refletir, discutir algo que se deseja realizar, tá? E essa ação racional, ela precisa ser organizada e coordenada, tá? Não é algo que é feito de forma aleatória, é organizado e coordenado. Até aqui a questão, ela trouxe elementos importantes da conceituação, inclusive, que se dá do planejamento, tá? Mas aí ela vai estar com o gabarito errado, tá bom? E onde está o erro? O erro está em atribuir esse processo a docentes e discentes, ou seja, aos estudantes. Não. Esse planejamento, ele é responsabilidade. É um processo que é responsabilidade de quem? Responsabilidade de docentes, ou seja, de professores, tá? Então, por isso, essa questão está errada, tá bom? Vamos para a segunda. Olha lá. Para Libânio, a ação de planejar reduz-se ao preenchimento de formulários para controle administrativo. Pessoal, olha, essa questão, mesmo que você, vamos dizer assim, está no grau de início, ou seja, iniciando seus estudos, ela já traz aí um elemento que é muito importante quando a gente faz questões para concurso. Tudo aquilo que limita, tudo aquilo que restringe, tudo aquilo que traz ali, vamos dizer assim, exatamente essas palavras, uma limitação, uma restrição, você tem que se atentar, né? E aqui, esse reduz está no sentido de limitação, ou seja, de uma ação própria e específica, única com aquele determinado objetivo. Então, por essa razão, essa questão está errada, tá? Porque para Libânio, isso é muito importante também deixar salientado aqui para vocês, que todas as vezes que se falar, ou na grande maioria das vezes que se falar em planejamento, as bancas, pessoal, elas adoram, né? Ter como referência, ter o referencial teórico entre muitos autores, mas especialmente do professor José Carlos Libânio, tá? Então, o Libânio vai ser referência para muitas das ações referentes à organização do trabalho pedagógico, né? Pela sua ação didática, pela sua linguagem clara, objetiva, direta, de fácil compreensão. Então, o Libânio está sempre sendo cobrado, tá? E é justamente com base naquilo que Libânio expressa como conceituação e característica de planejamento, que essa questão está errada, tá? E aí a gente pode dizer assim, mas o meu planejamento, ele precisa ficar registrado em formulários para controle administrativo. Quer ver um exemplo? O diário de classe, né? Aquilo que a gente planejou para aquela aula num determinado dia, a gente registra. Mas o planejamento, ele não serve apenas ou se reduz a esse preenchimento, né, de um documento, de um formulário para controle administrativo. Ele vai para além, ou seja, ele é um guia, ele é um condutor da ação pedagógica, tá? Então, esse reduz deixou aí essa questão errada, tá bom? Vamos avançar. Vamos lá para a questão 3. A escola e a atividade docente ganham unidade, olha aqui, ó, ganham unidade e coerência na medida em que explicitam suas diretrizes e determinam seus objetivos nos procedimentos de planejamento. Aqui, ó, ainda falando de planejamento. Na educação formal,
esse planejamento é organizado em níveis que vão desde o plano mais geral das políticas educacionais do Estado até a situação mais concreta em sala de aula. Uma atribuição do plano de ensino e aí, antes da gente achar o gabarito dessa questão, eu quero que você anote comigo algumas informações importantes, tá? Quando a gente fala aqui, de planejamento, lembra que a gente fez aqui, vou botar aqui. O planejamento, ele tá ligado sempre ao quê? Vou colocar aqui. Ele tá ligado ao ato, vou usar a mesma nomenclatura, né? Que estava na nossa questão anterior. Ele está ligado ao ato de pensar, ao ato de refletir de forma organizada, sistematizada, uma ação que se deseja realizar. Esse planejamento, viu, gente? Esse planejamento, ele tem características. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, características. Vou botar aqui para vocês características. Quais são essas características? Vou colocar aqui 4 das características que todo planejamento deve ter, tá? Ele pode ter outras, sim, mas essas, especialmente o planejamento escolar, educacional, ele tem que ter, que ele deve ser dinâmico, certo? Ele deve ser contínuo, ele deve ser flexível e ele deve ser participativo, tá? E quando a gente fala, especialmente dele ser dinâmico e contínuo, a gente lembra, né, que infelizmente ainda existem colegas professores que usam, inclusive, de um ditado popular, né, para justificar não observar essa característica do planejamento, essas características dele ser dinâmico, dele ser contínuo, é que time que tá ganhando não se mexe. Não existe isso, tá? Esse planejamento que é feito e que tá dando certo, ele não pode ser algo estático. Ele não pode ser algo imutável, mesmo que ele esteja de fato sendo executado, tá? Ele tem que ter essa característica de ser dinâmico, dele ser contínuo e também o planejamento precisa ser flexível. E eu vou usar, inclusive, aí, né? Justamente o que aconteceu conosco, né? Nós estávamos ontem, quinta-feira, dia 29/12, programado, estava tudo planejado, organizado, para o quê? Para que a gente tivesse o nosso Simuladão 2022 ao vivo numa live no YouTube, mas uma situação externa ao planejamento que não se pôde prever, né, aconteceu, que foi a queda de energia. E aí, em função disso, nós tivemos que ser flexíveis em o quê? Em não mais continuar com o que estava planejado, mas ter uma outra possibilidade que era de fazer, né, o trabalho no dia seguinte. Então, o planejamento ele tem que prever, né, que se algo acontecer fora daquilo que está previsto, né, haja possibilidade de adequação, de ajuste. Isso se chama flexibilidade, tá? E quando a gente fala, especialmente do planejamento educacional, o planejamento escolar, né, aquele que acontece no ambiente formal, igual está aqui, né, no enunciado da questão, ele deve ser participativo, tá? Essa característica aqui, ela se dá especialmente, né, por 2 razões bem importantes,
tá? Participativo, que envolve, né, todos os agentes que fazem parte do contexto formal, do estabelecimento de ensino, do espaço onde a educação vai se instituir, tá? E aí, isso não se dá por querência, né? Por boa vontade. E também não pode deixar de acontecer também por má vontade ou falta de interesse de gestores e de toda a comunidade escolar. Quando a gente fala que esse planejamento ele tem que ser participativo, a gente tem como referência o quê? As legislações, porque quem determina que deve ser participativo é a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, tá? Então, essas são características bem importantes que esse planejamento deve ter, tá? E aí, a gente parte para um passo a mais. E o que é esse passo a mais? Lembra que o planejamento diz que a conceituação, a definição de que planejamento é o ato de pensar, de refletir, de discutir, uma ação futura que se deseja alcançar? Esse planejamento, ele não pode ficar no campo das discussões, reflexões, não. Ele tem que se materializar, ó. O ato de pensar, vou colocar aqui, ó. O ato de pensar, de refletir sobre uma ação futura, ele precisa se materializar. Vou colocar aqui, ó. Ele tem que, ó, materializar. E a materialização do planejamento vai se chamar plano, tá? Ou seja, aquilo que vai virar um registro formal, um documento, se chama plano, tá? Vou colocar aqui, ó, se chama plano, ok? Então, por isso que quando a gente costuma falar plano e planejamento, são a mesma coisa? Não são. Mas um se origina do outro. Então, tudo aquilo que foi pensado, foi refletido, foi discutido de uma ação que se deseja alcançar, precisa se materializar. Essa materialização vai ser o registro, o documento do planejamento. E o nome dessa materialização se chama plano, tá bom? Então, é isso que você precisa também ficar muito bem consolidadinho na sua cabeça para você não errar, tá? E aí, voltando à questão, nós vamos para o primeiro item, que está na letra A, tá? Uma atribuição do plano de ensino é prever os conteúdos específicos para uma única aula. Olha aqui, ó, uma única aula. Opa, deixa eu botar aqui o destaque do vermelhinho, que fica melhor para a gente ver, né? Aqui, ó, uma única aula ou uma pequena série de aulas. E, portanto, ser feito de forma quase diária pelo professor. E aí, pessoal, nesse aqui, a gente vai dizer, esse é o plano de ensino? Não, tá? Por quê? Esse vai ser o plano de aula. Olha aqui, ó. Então, aquele planejamento que é feito, né, para uma única aula ou uma pequena série de aulas que a gente pode chamar, inclusive, de sequência didática, tá? Esse aqui é o plano de, vou até colocar aqui de outra corzinha, ele é o plano de aula, tá? Então, olha aí ó, a característica, plano de aula, ok? Então, esse é um dos planejamentos que vão gerar planos. Esse que é feito para a aula, para uma única
ou para uma pequena série de aulas, que vai ser ali, de fato, colocado em ação, é o plano de aula. Portanto, não é o nosso gabarito. Vamos para a letra B. Olha a letra B. Porque nós estamos querendo saber a atribuição do plano de ensino, tá? Então, considerar as condições sociais, olha aqui, ó, as condições sociais e culturais dos alunos e incluir o aprovisionamento de conteúdos referentes a eventuais faltas na formação prévia. Isso aqui é o quê? É uma das características do plano de ensino. Toda vez que trouxer conteúdos, tá? Vou botar aqui, ó, conteúdos, disciplinas, projetos que têm uma forma mais intermediária, vamos dizer assim, da ação docente, vai estar sempre relacionado aí ao quê? Ao plano de ensino. Muitas das vezes, inclusive, tem como guia, tem como condutor o currículo prescrito para aquele sistema de ensino, certo? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra B, ok? Vamos dar uma olhadinha na letra C e identificar por que não é o gabarito e a quem ou a que plano está se referindo. A letra C diz o seguinte: ser construção coletiva, ó, coletiva do corpo docente que garanta unidade ao trabalho escolar, definindo suas bases teórico-metodológicas e administrativas. Então, meus amores, percebe que aqui tem duas palavrinhas, na verdade, três, que nos conduz que esse planejamento é aquele mais geral, mais amplo, que pensa a escola na sua totalidade, nas suas diferentes dimensões, tá? Quem é esse plano? É o plano da escola. Eu vou colocar aqui, ó, plano da escola, que nós sabemos que também comumente é chamado de PPP, tá? Então, é diferente do plano de ensino, tá bom? Olha a letra D. Manter-se subordinado aos planos nacionais, os quais oferecem determinações detalhadas para a atividade do professor em sala de aula, tá? Então, esse aqui também, tá? Não pode ser o plano de ensino. Aqui existe aqui uma situação que pode ser aí, né? E é, na verdade, o PPP. O PPP, ele sempre vai estar subordinado aos planos nacionais, tá? Por exemplo, a gente pode colocar aí, né? Que é um plano mais geral, que é a própria o quê? BNCC, né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro para nós. E a letra E, ser um guia de orientação fixo, mantido inalterado até o fim da sua realização, sobre o risco de prejudicar a coerência e a ordem sequencial do trabalho. Aqui não é nenhum dos planos, sabe por quê? Lembra que nós colocamos aqui que o plano deve ser, as características do planejamento, ele deve ser flexível. Então, todas essas características que são relacionadas ao planejamento, quando essa ação de pensar e refletir se materializar em plano, vai trazer consigo também as características do planejamento. Então, por isso que essa questão quando diz que ele deve ser um guia de orientação fixo, se mantido inalterado, não se enquadra em nenhum dos planos que podem ser a materialização de um planejamento,
tá? Porque quando o plano se materializar, né? O planejamento se materializar em plano, vai trazer consigo as características do planejamento, tá bom? Belezinha? Então, bora avançar. E aí, ó, nós vamos para a questão 4, tá? E aí, vamos dar um salto. Nós vamos sair do planejamento, que é ali o primeiro elemento da organização do trabalho pedagógico, e vamos para o quê? Para o currículo. E olha o que a questão 4 traz para a gente. Como o documento que expressa o currículo da escola, explicitando sua identidade e intencionalidade educativa, o PPP deve ser fruto de um exercício de reflexão coletiva. Assim construído, sinaliza um ambiente que se organiza por uma gestão democrática, que reconhece o caráter político dessa ação. Galerinha, olha aí, essa questão, ela está corretíssima, tá bom? Lembrando, dando um salto, na verdade, nós vamos para o PPP, lembrando que o plano da escola, da instituição de ensino, que vai envolver todos os sujeitos ali daquela comunidade escolar, ele é o PPP, certo? Então, o plano da escola é o PPP. A própria questão já traz elementos importantes aqui. O PPP, ele é a identidade da escola, tá? Não existe um PPP igual ao outro. Mesmo que a escola esteja no mesmo sistema de ensino, no mesmo bairro, na mesma região geográfica, não é, pessoal. É igual a nós, indivíduos. Você tem a sua identidade, eu tenho a minha. O PPP, ele representa a identidade de uma escola. Então, cada escola tem a sua. Por quê? Porque cada escola tem uma comunidade escolar própria. Então, por isso ela tem características singulares, tá? Então, esse PPP aqui, ele expressa a identidade da escola e a sua intencionalidade educativa, né? Que tipo de sujeitos se quer formar, né? Então, cada um tem a sua intencionalidade. E por essa razão, uma das principais características aqui, ó, eu vou colocar aqui, tá? Para vocês, vou botar aqui, ó. Ele caracteriza a identidade, tá aí no enunciado da questão. Ele tem intencionalidade, tá? Opa! Intencionalidade. Ele tem intencionalidade. Ele deve ser construído, ou seja, ele é fruto de uma ação coletiva. Ele envolve todos os sujeitos que compõem aquela comunidade escolar, tá? E aí, pensando nisso tudo também, o PPP, ele possui o quê? Princípios. Então, isso aqui também acaba sendo cobrado em prova, tanto de uma forma direta como indireta, como foi colocado aqui. Ele possui princípios. E quais são os princípios do PPP? Vou colocar o primeiro aqui, o princípio da igualdade. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É princípio, meu Deus, princípios. É princípio do PPP o quê? A qualidade dessa educação a ser ministrada, da sua intencionalidade educativa. Sabe o que é princípio do PPP? Também a liberdade. E aí, a liberdade é dessa construção
que caracterize a sua identidade, que esse documento seja livre para expressar aquilo que essa comunidade anseia, né? Na perspectiva da formação dos seus estudantes, tá? Outra característica bem importante foi a que apareceu aí, ó, da gestão democrática. Tá aqui. O princípio, na verdade, né, da gestão democrática. E o último princípio aqui é o da valorização do magistério, tá? Valorização do magistério. Esses são os princípios que todo o projeto político-pedagógico deve ter. Ah, mas ele não representa a identidade? Sim, mas na construção coletiva, ao se elaborar esse documento, esses princípios têm que estar presentes. Podem existir outros sem a menor sombra de dúvidas, mas esses não podem deixar de estar presente neste documento, tá bom? Então, por isso essa questão tá certinha, redondinha, bonitinha aqui para nós, tá bom? Vamos lá para a questão 5. O projeto pedagógico, viu, gente? O projeto pedagógico é o PPP, tá? Ele recebe algumas nomenclaturas. Projeto pedagógico, projeto político pedagógico, proposta pedagógica. Todas são nomenclaturas que se referem ao mesmo documento, que é o plano da escola, tá bom? Então, o projeto pedagógico pode ser considerado um dos documentos mais importantes de uma instituição educacional. Por esse motivo, sua elaboração e cumprimento seguem recomendações de documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96. A respeito disso, é correto afirmar que, então, nós estamos buscando a alternativa correta, tá? Então, olha lá, o projeto pedagógico, letra A, pode ser entendido resumidamente como um documento norteador que apresenta os objetivos e os caminhos traçados pela instituição escolar, sem reflexão sobre esses princípios. Pessoal, de forma alguma, tá? Ele é um documento norteador? Sim. Ele vai mostrar ali a intencionalidade daquela instituição de ensino também. Então, vai ser algo feito de forma aleatória, de forma desordenada, de forma sem reflexão daquilo que se pretende com a intencionalidade daquele documento, como intencionalidade, de forma alguma, tá? Então, esse sem reflexão sobre esses princípios, aqueles que nós mencionamos, né? E especialmente a sua intencionalidade, deixa essa questão errada, tá? Esse item aqui da questão errada. Vamos lá para a letra B? Fazem parte do grupo que elabora o projeto pedagógico apenas, olha aqui, restringindo apenas professores, diretor, coordenadores e secretaria. Ou secretária, desculpe, secretária. Errado, né, gente? Lembra que o PPP, ele deve ser elaborado de forma coletiva, então ele vai envolver todos os atores sociais daquela instituição. Aqui colocou apenas professores, diretor, coordenadores e a secretária. Cadê os estudantes? Cadê os pais ou responsáveis? Cadê os funcionários da escola? O apoio, né? Que pode ser terceirizado ou não. Então, quando restringiu a esses atores sociais, a estes membros dessa comunidade escolar, restringiu a eles,
esse item ficou errado, tá bom? É uma construção coletiva e deve envolver todos e não apenas um grupo ou outro, tá? Letra C. As instituições educacionais devem seguir um molde único. Opa! Para a elaboração do projeto pedagógico de forma alguma. Não existe um molde único, né? Especialmente porque o projeto político-pedagógico é o quê? É a identidade daquela escola. Então, se você utilizar um único molde, você descaracteriza aquela instituição. Você padroniza, você descaracteriza, você deixa de considerar as características próprias. E isso não é possível, uma vez que esse documento representa a identidade daquela instituição, tá? Então, só nos resta aí a letra D. Os estabelecimentos de ensino poderão adaptar o projeto pedagógico de acordo com a sua realidade, porém, devem respeitar as normas elencadas por documentos norteadores, certinho, tá? Embora ele expresse a identidade, que ele vai representar o quê? A intencionalidade daquela escola tá inclusive na questão, tá? Ele tem que ser elaborado cumprindo recomendações de documentos como a LDB, tá? Então, por isso, letra D, o gabarito da questão, ok? Vamos lá para a letra, para questão 6, tá? A questão 6. Considerando as teorias do currículo, agora nós vamos vir para cá, ó. Teorias do currículo. As chamadas teorias tradicionais estão constituídas em torno de grandes categorias teóricas, nas quais são enfatizados conceitos de... Meus amores, olha lá, letra A. Deixa eu só ver. Isso, letra A. Nós sabemos, inclusive, né? Só voltando um pouquinho para mim, que vocês já estão aí, né? Vendo a tela já há um tempinho, então com saudade de olhar para vocês, né? Presta atenção. Nós sabemos que estudiosos de currículo classificam, né, as teorias em 3 grupos, né? As teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, tá? Cada uma delas tem as suas características específicas. E essas características são representadas por categorias teóricas, que é isso que a questão está trazendo aqui para nós, tá? Então, voltando lá, né? Ele mencionou aqui o enunciado, uma das 3 principais teorias, que são as teorias tradicionais. Então, quais são essas características, né? Quais são essas categorias teóricas que caracterizam essas teorias, as chamadas tradicionais de currículo? Letra A, vamos lá. Identidade, diferença, subjetividade, discurso, saber poder, cultura e multiculturalismo são categorias teóricas das tradicionais? Não, meus amores. Todas essas palavras-chave, né, que caracterizam aí essa teoria, essas palavras são das teorias, olha lá, pós-crítica. Ok? São das teorias pós-críticas do currículo, tá? Então, portanto, não é o que nós vamos marcar. Olha a letra B. A palavra ou a categoria teórica, ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo e emancipação.
essas categorias, elas estão diretamente relacionadas ou elas caracterizam um currículo que foi pensado, elaborado numa teoria tradicional? De forma alguma, porque todas essas palavras, elas caracterizam que teoria, gente? As teorias críticas. São as teorias críticas do currículo, tá? Então, portanto, também não é a que nós estamos procurando, tá bom? Olha lá, letra C. Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, organização, planejamento e objetivos. Essas categorias teóricas, essas palavras-chave, elas nos remetem a que teoria do currículo? Aí sim, nós achamos o gabarito, letra C, porque todas elas estão direcionadas às chamadas teorias tradicionais, tá bom? Então, gabarito da questão 6, letra C. E a letra D, olha só que interessante. Ela trouxe aí uma mistura, tá? Quando a gente fala de gênero, raça, etnia, né? Nós estamos falando das categorias teóricas da teoria pós-crítica, tá? Crítica. Deixa eu consertar aqui. Da teoria pós-crítica. Agora, quando a gente fala de currículo oculto de poder, nós estamos falando aqui do quê? Resistência também, tá? Aqui, ó, resistência, currículo oculto e poder, nós estamos falando de quem? Também, opa, gente, aqui, ó, pós-crítica, aqui nós estamos falando da crítica, tá? Olha aí, da crítica. Resistência, currículo oculto, poder. E quando a gente fala de sexualidade, igualdade e diferença, mais uma vez nós estamos falando da pós-crítica, tá? Então aqui esse item misturou as duas teorias, trouxe categorias que falam das duas teorias de currículo, tá bom? Então, vamos lá? Seguindo, então, questão 7. A palavra currículo associam-se distintas concepções que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. Diferentes fatores socioeconômicos, olha aqui, políticos e culturais contribuem, assim, para que o currículo venha a ser entendido como exceto, ou seja, vamos procurar aqui a alternativa incorreta, tá? Para aquilo que se entende como conceituação de currículo, entendendo, galera, o quê? Que essa definição de currículo, ela é muito ampla, tá? Então, portanto, olha lá, letra A. Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Sim, tá? Quando a gente fala de currículo, nessa conceituação ampla, vai se trazer ali tanto os conteúdos, as disciplinas, os projetos que se pretendem ensinar e ser aprendidos por esses alunos, tá? Letra B, as experiências, olha aqui, as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos. Sim, por quê? Porque está se falando do que, pessoal? De um contexto de educação formal, aquele que acontece dentro de espaços
próprios. E dentro desses espaços serão vivenciadas, experienciadas o quê? Aprendizagens e por esses alunos dentro desse contexto. Então, aqui também vai estar englobando esse que é o conceito de currículo, tá? Letra C, os planos pedagógicos, elaborados por professores para os alunos, sem levar em consideração as escolas e os sistemas de ensino. Como assim, gente? Sem levar em consideração? Então, quer dizer, o professor ele vai elaborar planos de forma aleatória, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que ele tem como concepção de educação? Errado, né? Então, a letra C deixa essa questão errada, porque quando o currículo escolar ele é pensado, ele é elaborado, ele leva em consideração, sim, a identidade daquela escola, a sua intencionalidade, as regras gerais dos sistemas educacionais, aqui ao qual aquela escola pertence, tá? Então, não desconsidera. Então, o item errado é esse, tá? E a letra D, os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino-aprendizagem, sim, tá? Então, gabarito aí da questão 7, letra C é a incorreta, tá bom? Vamos lá, questão 8, olha a 8. A avaliação formativa diz respeito a um modelo avaliativo classificatório, focalizando no resultado, no produto, resultando em notas ou conceitos. Essa abordagem assume um caráter de medida, isto é, toma a aprendizagem como quantitativamente mensurável, sendo compatível com tendências pedagógicas tradicionais. Pessoal, antes da gente colocar aí, né, qual é o gabarito dessa questão, nós vamos lembrar aqui, né? Quando a gente fala de avaliação escolar, ou educacional, nós vamos lembrar que essa avaliação ela possui 3 níveis, tá? O primeiro nível aqui, a gente vai chamar, né? É chamado aqui de avaliação da aprendizagem, tá? É o primeiro. É essa aqui que vai tratar justamente do quê? Do processo de ensino-aprendizagem, da função social da escola, que é o quê? A transmissão do saber sistematizado. Essa avaliação vai verificar se essa função social, que é a transmissão do saber historicamente acumulado, está ou não acontecendo e de que forma. É essa aqui, a avaliação da aprendizagem. O segundo nível vai se chamar de avaliação institucional. Esse aqui, pelo próprio nome diz, é aquela avaliação que acontece aonde? Na escola. Pela escola e para a escola, tá? Sempre tendo como referência o projeto político-pedagógico, pessoal, tá? Porque na avaliação institucional não vai se avaliar pessoas, não vai se avaliar personalidades, não vai se avaliar, não será, entre aspas, uma lavação de roupa suja, não, de forma alguma. A avaliação institucional, aquela que acontece na escola, pela escola e para a escola, vai ter sempre como referência quem? O projeto político-pedagógico,
tá bom? E o último nível aqui da avaliação escolar ou avaliação educacional vai ser a em larga escala, tá? Que também é chamada de avaliação das redes escala, tá? Em larga escala, avaliação das redes, avaliação em larga, deixa eu só colocar aqui, escala, que eu tinha escrito escola. Então, avaliação em larga escala, avaliação das redes, tá? Essa é a avaliação que vai verificar o nível de proficiência dos sistemas de ensino, tá? Então, são esses 3 os níveis de avaliação, tá? Agora, aqui, ó, na avaliação da aprendizagem, vão existir 3 funções, tá? Dessa avaliação. Nós vamos ter a função diagnóstica, ó, que geralmente, pessoal, ela acontece antes. Eu vou usar essa palavrinha aqui, ó, antes de um processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ela vai verificar as potencialidades, as fragilidades, os conhecimentos prévios que os alunos têm a respeito de um determinado processo de aprendizagem que será instituído, tá? Então, ela precisa ser realizada nesse sentido, de saber, de identificar antes desse processo quais são as dificuldades, as potencialidades, os conhecimentos prévios. Nós vamos ter também a avaliação, a função da avaliação formativa. Essa daqui, gente, ela vai acontecer durante o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ela vai possibilitar que no processo sejam feitos ajustes, tanto da didática quanto da forma como esse conteúdo está sendo transmitido, quanto também das possibilidades do aluno no que diz respeito à sua própria aprendizagem, tá? Então, ela vai acontecer durante o processo, tá? E vamos ter também aqui quem? A somativa ou classificatória, tá? Classificatória. Essa daqui vai acontecer ao final do processo. Ao final. Se atribuindo notas, menções, valores, conceitos em relação a objetivos previamente definidos, se eles foram ou não alcançados, tá? Dando uma o quê? Mensuração quantitativamente, tá? E aí, essa avaliação que é formativa, que acontece durante o processo, ela tem como característica ser qualitativa. Diferentemente da somativa, que atribui notas, conceitos e valores e tem como principal característica ser quantitativa, tá? Então, esse resuminho aqui ajuda a gente muito, mas muito mesmo, quando a gente vai responder os itens de avaliação, tá? A avaliação que é um componente do processo ensino-aprendizagem, certo? Então, voltando lá na questão, depois de trazer esses elementos, o que a gente vai colocar como gabarito dessa questão? 8, que ela está errada, tá? Porque todas essas características aqui não se referem à função da avaliação formativa, e sim qual?
a somativa ou classificatória, tá bom? Então, muita atenção, porque as características de cada uma delas nos remetem aí a quem ela de fato é. Ela que eu digo a avaliação, tá bom? Então, aqui está errada. Olha a 9. A função classificatória, olha aqui, ó, a classificatória caracteriza a avaliação como um instrumento estático, parado, em que os estudantes são classificados em função dos seus resultados. A partir de uma abordagem crítica, essa função é percebida como um dispositivo de frenagem, ou seja, um dispositivo que para, porque estagna a demonstração das aprendizagens com os registros de que dela decorrem. Ao contrário, se colocar a serviço da emancipação dos sujeitos, essa função avaliativa reverte-se de caráter discriminatório, ignorando a aprendizagem como um processo. Galerinha, certinha essa questão, redondinha, tá? Por quê? Porque ela limita, ela estagna, ela para, e num processo em que se deseja a emancipação do sujeito, essa avaliação, essa função da avaliação, que é própria de um currículo, uma teoria tradicional, ela discrimina, né? Ela separa, ela classifica, tá? Então, portanto, numa perspectiva crítica, ela não é recomendada, ela não é utilizada, tá? Então, por isso que essa questão tá certinha. Vamos lá para 10, então? Considerando as tendências pedagógicas descritas e comentadas na literatura pertinente ao tema, assinale a afirmativa incorreta, tá? Vamos lá. Na tendência pedagógica tradicional, o papel da escola é o de proporcionar a transmissão de conteúdos com base no pressuposto de que a condição subalterna do indivíduo na sociedade está diretamente ligada à falta de conhecimento. Meus amores, nós estamos procurando a questão incorreta. No caso, não vai ser a letra A. Por quê? Porque na tendência pedagógica tradicional é exatamente isso que um dos autores que são aí referência, né, na literatura que trata desse assunto, que é o professor Demerval Saviani, ele diz exatamente isso, que na tradicional, né, para tirar o indivíduo da marginalidade, e aí não é uma marginalidade de crime, né, essa criminosa, mas sim alguém que está à margem, alguém que está de lado dessa sociedade, que não está inserido nesse contexto social, né? Que a educação serve para tirar esse indivíduo, né? Dessa situação, dessa condição subalterna de estar à margem, de estar marginalizado, e por meio da transmissão de conteúdos, ele vai se apropriar do conhecimento e vai se inserir num contexto social que já está pré-estabelecido. Então, é exatamente isso que é uma das principais características dessa tendência pedagógica que é a tradicional, ou seja, qual é o papel que a escola tem nessa tendência, tá? Então, portanto, não é essa que nós estamos procurando. Olha a letra B. A tendência pedagógica tecnicista é articulada à lógica da produção, com o objetivo de aperfeiçoamento do sistema capitalista.
a fim de promover a formação de indivíduos para o mercado de trabalho, de acordo com as exigências da sociedade industrial e tecnológica. Meus amores, mais um item que não é o que nós estamos procurando. Por quê? Porque todas essas características são próprias da tendência pedagógica tecnicista. Falou em tecnicismo, nós vamos lembrar de objetividade, de eficiência, de eficácia, tudo numa perspectiva de um aperfeiçoamento desse sistema capitalista vigente que prepara um indivíduo para o mercado de trabalho. É a força de trabalho, né? Então, tudo certinho aqui, tá bom? Olha a letra C. Para a tendência renovada progressivista, tá? O importante não é a transmissão de conteúdos específicos, igual ela, né, na tradicional, né? Mas a nova forma, olha aqui, nova, que ela é renovada, né? A nova forma de relação com a experiência vivida. Ou seja, gente, também não é a letra que nós estamos procurando, o gabarito. Por quê? Porque aqui está certinho. É aquilo que eles chamam, ó, experiência vivida. É o aprender a aprender. Ou seja, é vivenciar aquele contexto, trazer ele para o mais próximo da sua realidade. Então, trazendo mais experiência de vida. Então, aqui está tudo certinho também, tá bom? Vamos lá, letra D. Vamos para a letra D, né? Letra D. A concepção histórico-crítica ou dialética incorpora a ideia das tendências liberais e considera que a sociedade só será equilibrada quando o que a escola transmitir for compreendido e seguido por todos. Aí, meus amores, nós achamos o gabarito, tá? Por quê? Porque isso aqui não são as características da tendência pedagógica ou da concepção histórico-crítica ou dialética, tá? Por quê? Porque essa histórico-crítica, ela não vai incorporar as ideias das tendências liberais. Muito ao contrário, ela vai estar no grupo das chamadas progressistas, aquela que buscam a transformação, né? Buscam a mudança, é resistência, é embate a esse sistema vigente, tá? Um sistema social já vigente, que é quem? O capitalismo, tá? Então, ela não vai ter, por quê? Porque as liberais, todas as que fazem parte do grupo das liberais, elas não buscam mudança, elas não buscam transformação, tá? Então, elas estão a serviço da manutenção do status quo, ou seja, a manutenção de um sistema capitalista que se estrutura na divisão de classes, tá? Então, portanto, o item que está na letra D é o que nós estamos procurando, está como incorreto, tá? E a letra E, a pedagogia progressista, libertadora, propõe uma educação crítica a serviço, olha aqui, da transformação social. Nessa corrente, o papel da escola está voltado para a formação da consciência política do discente ou do estudante ou do educando para agir e modificar a sua realidade. Exatamente isso, tá? E aí, para a gente sintetizar aqui as concepções ou tendências pedagógicas, nós vamos usar aqui dois dos principais autores, igual aqui está dizendo aqui, ó, na literatura, nós vamos usar dois aqui. Nós vamos usar o professor Libânio, tá? Que é o que as bancas também costumam muito cobrar, o Libânio, tá? Libânio. E vamos também trazer
a classificação dada pelo professor Saviani, tá? Pelo professor Saviani. Os dois tratam das tendências ou concepções pedagógicas, trazem classificação para elas, tá? E o professor Libânio, primeiro ele vai trazer aqui o grupo das liberais. Igual falei para vocês, tá? Por quê? Porque elas estão a serviço da manutenção do status quo. Ou seja, as liberais, aquelas que buscam a manutenção de um sistema vigente, de tudo como está, tá bom? Então, as liberais, ele vai classificar que elas são 4, tá? Primeiro, ele vai dizer que dentro desse grupo das liberais está a tradicional. Ele vai dizer que aqui está a renovada progressivista. Ó, progressivista, tá? Não confunda esse nome com progressista, tá? É progressivista. Quanto mais o aluno vivencia as experiências, mais ele aprende. Então, ele vai seguindo um processo, ok? Por isso que é progressivista. Nós vamos ter também aqui a renovada não diretiva, tá? E, por último, quem? A tecnicista. Então, todas essas possuem características próprias, tá? Características, qual é o papel da escola, a relação professor-aluno, os pressupostos teóricos, os autores, tudo isso o professor Libânio traz, né? Para cada uma delas. Mas por que elas estão nesse grande grupo? Porque, independente das suas características particulares, elas vão ter uma característica em comum, que é estar a serviço da manutenção do sistema capitalista vigente, tá? Depois ele vai trazer aqui o grupo das progressistas. Aí sim, esse grupo aqui, ele busca a mudança, ele busca transformação, ele busca trazer ali uma transformação desse sistema social que é dividido em classes, né? Que deixa numa condição de subalternos a classe trabalhadora, ok? Então, nisso ele vai trazer aqui 3 tendências pedagógicas que vão buscar essa transformação e trazer suas características próprias, tá? Mas pertence a esse grupo, que é a libertadora, que é a libertária e a crítico-social. Opa, deixa eu botar para cá. Crítico-social dos conteúdos, tá? Dos conteúdos. Essa é a classificação das tendências pedagógicas dada por Libânio, tá? O professor Saviani, ele também vai trazer a classificação para as concepções pedagógicas. Ele chama, né, de concepções pedagógicas. E aí, ele vai trazer o primeiro grupo que ele vai trazer aqui é das concepções pedagógicas não críticas, tá? Não críticas. Ou seja, elas não criticam esse sistema capitalista vigente. Essa relação aí que divide a sociedade em 2 classes, né? Antagônicas. Beleza? Então, ele vai dizer que existem as tendências não críticas, aquelas que vão e estão a serviço, né, dessa manutenção aí desse sistema social vigente. Inclusive, gente, ele chama também as não críticas de
hegemônicas, hegemônicas. Ou seja, essas hegemônicas, né? O que é a hegemonia? É a dominação de uma classe social em relação à outra, tá? E qual é a classe hegemônica do capitalismo? É quem? Exatamente os donos do capital, né? Então, aqui, essas tendências estão a serviço dessa classe dominante, que é as do donos do capital, tá? E aqui ele vai trazer como, concepções pedagógicas, ele vai dizer que são, né, a tradicional. Ele vai dizer que são as renovadas, ok? Ou a escola nova, tá? Ele não vai trazer essa subdivisão que o Libânio trouxe, ele vai chamar de escola nova, tá? Belezinha? Ele vai chamar de escola nova. E vai também dizer que é a tecnicista. Beleza? Pertencem a esse grupo das não críticas ou hegemônicas. E depois ele vai trazer também aqui quem? As críticas, ok? As concepções críticas. Elas vão criticar esse sistema vigente. Elas vão buscar a transformação, ok? Por isso, elas também recebem o nome de contra-hegemônicas. Beleza? Elas são aqui também 3. Ele vai dizer que são concepções contra-hegemônicas ou críticas, a libertadora, a libertária e a pedagogia histórico-crítica, que é a PHC, ou, como nós vimos aqui, né, a concepção dialética. Então, nesse resumo aqui, eu trouxe aqui para vocês, né, esse resumo aqui, esse quadro resumo, que é o que você precisa saber, tá? E aí, depois, você tem que se aprofundar em cada uma das características que essas concepções ou tendências possuem em particular, tá? Mas, de modo geral, é assim que elas estão classificadas e organizadas. Belezinha? Certinho? Então, bora avançar, minha gente, para a questão 11, né? E aí a gente sai, né, dos temas pedagógicos e entra na legislação educacional. Quer ver? Olha a questão 11. A educação, além do pleno desenvolvimento da pessoa, tem por objetivo a sua qualificação para o trabalho. Meus amores, questão aqui corretinha, tá bom? Lembrando o quê? Que quando a gente fala de educação, isso aqui, ó, objetivo, ó, tem por objetivo, né? Além de. E aí, quando eu falo de legislação, especialmente, né, das principais legislações educacionais, que são a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases, eu lembro desse mnemônico aqui, ó, eu vou botar assim, ó, Q, viu? Cuidado para não confundir, é Q. Esse mnemônico, ele representa o quê, gente? As finalidades, que são objetivos da educação, tá? E aí, aqui disse, o primeiro P é o pleno
desenvolvimento da pessoa, ok? Aqui, ó. O outro P vai ser o preparo. Preparo para o exercício, ó, da cidadania. Cidadania. E o último aqui, que é o que apareceu aí no enunciado da questão, é a qualificação para o trabalho. Belezinha? Tranquilinho? Olha aí. Então, onde é que está escrito isso? Dessa forma, usando exatamente dessa maneira, a Constituição Federal de 88, tá? Lá na Constituição Federal de 88, lá no artigo 205, tá? Que diz aí que a educação tem essa finalidade, tá bom? Ou objetivos, belezinha? Tranquilinho? Então, bora avançar. Olha a questão 12, o que ela traz pra gente? De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, qual é o público-alvo da educação especial, tá? Olha só, e aí eu vou colocar aqui para vocês, e vou trazer um elemento importante, tá? Você que está aí no nosso canal, que está chegando por agora, né? Ou você que já está nos acompanhando, mas de repente não ativou, por exemplo, o sininho das notificações. Na semana passada, né, na nossa live anterior a essa que nós estamos, que nós programamos para quinta-feira, que foi dia 29 ontem, né? Nós tratamos da educação especial, nós falamos de educação especial por meio, né, de um simulado muito bem elaborado, né? Nós tratamos da educação especial. Então, tá aqui. Se você ainda não viu e você quer se aprofundar, tá aqui no canal, disponível para você ver, tá? Se você viu e quiser rever, também pode, tá bom? Mas nós temos aí essa live aí que nós tratamos da educação especial. E uma das principais informações, né, que quando a gente fala de educação especial, é a respeito do público-alvo. E aí eu sempre trago esse mnemônico aqui, ó, que são os ETAs, tá? Nos ajuda a memorizar quem é esse público-alvo, tá? A quem essa educação especial se destina. E aí, olha o que está escrito na letra A. A educandos excepcionais. Presta atenção. Educandos excepcionais. Não é, porque lá no nosso mnemônico, os E são de educandos com deficiência, tá? E quando ela coloca aqui um desses, a gente está entendendo que é para esse específico. Então, não é. Porque não são educandos excepcionais e educandos com necessidades educacionais especiais. Então, são educandos com deficiência, tá? Letra B. Alunos com transtornos funcionais específicos. Também não é, porque lá no nosso mnemônico Tzinho, ele é de transtornos globais do desenvolvimento, que nós comumente chamamos de TGDs. Então, não são transtornos funcionais específicos, e sim transtornos globais do desenvolvimento, tá? Olha só, aí vem aqui letra C, educandos portadores de necessidades especiais. Meus amores, veja bem, essa nomenclatura, ela ainda é utilizada na Constituição Federal, tá? Mas para público-alvo, ela não é
utilizada, educando os portadores de necessidades especiais, e sim educandos com deficiência. Então, portanto, a letra C também não é, tá? Aí vem a letra D. Alunos com deficiência, transtornos, alunos com deficiência, transtornos de déficit de atenção, não é. São educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e não com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e altas habilidades e superdotação. O A é de altas habilidades, o S de superdotação, tá? Mas aqui esse transtorno de déficit de atenção deixou essa questão errada, tá bom? Então só nos restou a letra E, tá? Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, porque o que acontece? Cassie, seu mnemônico tá E dos zetas, né? Educandos com deficiência. Nesse caso, você não vai elocubrar, porque entre as alternativas que aqui foram colocadas, em cada letra, em cada item, a mais correta só pode ser a letra E, tá? Embora a legislação, que é a Lei 9394/96, mencione educandos com deficiência, nós vamos entender aqui que esses alunos são o sinônimo de educandos, tá? Caberia recurso? Sim, mas você primeiro marca a mais correta. Não deixa de marcar, marca a mais correta, entra com recurso depois, ele pode ser aceito ou não, mas aí você não perde o item, entendeu? Porque a legislação chama de educandos com deficiência. E esses alunos aqui, entre as alternativas que foram colocadas anteriormente, letra A, B, C e D, a menos errada ou a mais correta é a letra E. Tá bom? Mas você grava aí esse mnemônico que vai te ajudar em outras questões, tá bom? Vamos lá, para 13, então. Os princípios orientadores da educação que aparecem no artigo 206 da Constituição Federal são ampliados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, especialmente no artigo 3º. Meus amores, verdade, verdadeira, aqui, tá? É verdade esse enunciado. Por quê? Porque quem trouxe primeiro os princípios orientadores ou princípios norteadores da educação foi a Constituição Federal, lá no artigo 206. A LDB, que é de 96, ou seja, posterior à Constituição de 88, ela ampliou, ou seja, ela reafirmou os que a Constituição trouxe e ampliou trazendo outros. Olha que interessante. Nesse artigo constam 14 princípios, entre os quais. E aí, isso é uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas presenciais e online de LDB, porque essa questão de 2022. E se tem uma coisa que as bancas vão cobrar em relação tanto à Constituição quanto à LDB, são os princípios, tá? Por quê? Porque eles são os princípios norteadores, orientadores da educação, né? E a partir deles são desenvolvidos as outras normatizações que as legislações trazem, tá? E aí o que acontece? Olha só, são 14. E isso mostra para nós o quê? A necessidade de que você saiba de cor os 14. Porque aqui está dizendo, entre os quais a gente sabe que eles vão ser cobrados, mas quais vão ser cobrados a gente não sabe. Porque se soubesse, ia ser bom, né? Então, qual é a nossa única alternativa? Memorizar os 14. E aí eu sempre trago, e tem aqui no canal, inclusive, também, viu, gente? E já dando um spoilerzinho aí para vocês,
Em 2023, em janeiro de 2023, nós vamos trazer aí 7 passos para vocês dominarem a LDB, tá? Mas a gente vai dar aqui um spoilerzinho, que um deles é você saber de cor os 14 princípios. E aí eu trago aqui para vocês, inclusive, um super mnemônico. Eu vou colocar aqui. É o 4G, 3V, LIG, PLU, RE, 2, CO, 2, tá? Nossa, mas é imenso, com certeza, mas te ajuda e muito. E aí, olha só, depois você vai abrir o artigo 200, o artigo 3º da LDB e vai ali colocar cada um desses princípios. Eles não precisam, no mnemônico, estar necessariamente na ordem que eles aparecem. Não é isso que vai ser cobrado de você. O artigo 3º, inciso 1, 2, 3, qual é o princípio? Não. Ele vai querer saber que você sabe de cor os 14, certo? E aí, deixa eu só te explicar bonitinho aqui como é que você vai fazer. Como é a estruturação desse mnemônico, tá? Esse aqui, ó, que é o 4G, é porque existem 4 princípios que começam com a letra G, como, por exemplo, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a garantia, olha o segundo, garantia do padrão de qualidade. Olha o terceiro G, que é o da gestão democrática do ensino público, na forma da lei e dos sistemas de ensino, tá? E o último G é outra garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o 4G se justifica porque existem 4 princípios com a letra G. Partindo disso, vamos ver se a gente olha aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta lá. Quando a gente fala de 3V, é o mesmo princípio, são 3, né? É a mesma estrutura. 3 princípios que começam com a letra V. O primeiro é a valorização do profissional da educação escolar, tá? Então, valorizar o profissional da educação escolar. Lembrando que a LDB vai dizer quem são esses profissionais, tá? Que não é somente o docente, tá? Então, é a valorização do profissional da educação escolar. Tem o segundo V, que vai ser a valorização da experiência extraescolar. Meus amores, valorização da experiência extraescolar não são os cursos, as palestras, os seminários que o professor, a equipe pedagógica participa fora do contexto educacional. Não. A valorização da experiência extraescolar, ou seja, além da escola, tá? São as vivências, as experiências que esses alunos, professores e toda essa comunidade escolar traz para o contexto educacional e que proporcionam aprendizagens significativas, tá? Então, isso é valorizado, sim, essa vivência, essa experiência que esses sujeitos trazem para o contexto educacional, tá? Então, são 2 valorizações. A valorização do profissional e a valorização da experiência extraescolar. E o terceiro V é a vinculação, né? A ligação, o elo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, visto que é objetivo da educação o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo e exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, para alcançar essas finalidades, foi colocado o princípio da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá bom? Então, aí vem, de agora em diante, né, o LI aqui como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar,
em divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O IG é da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O PLU é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O RE2 é porque existem dois princípios que começam com RE. O primeiro é respeito à liberdade e apreço à tolerância. E o outro, que é, inclusive, um dos mais recentes, e é o 14º, é o respeito à identidade linguística, é respeito à diversidade linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? E o mesmo princípio também parte do CO2, que são dois princípios que começam com CO, que é a consideração com a diversidade étnico-racial e também a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, tá aí os 14 nesse mnemônico, e aí, meus amores, é partir para dentro mesmo, com toda a garra, memorizar, porque eles podem ser cobrados tanto na sua íntegra, e aí você precisa saber dos 14, ou cobrado entre eles, os existentes, é o que está aqui. E aí, como você não sabe qual será, o que você tem que fazer? Memorizar todos, decorar todos, tá? E aí, com o auxílio do nosso mnemônico, vamos ver aí quais são princípios, tá? Então, vamos lá. Igualdade de condições, processo e permanência na escola é princípio? Sim. Olha ele aqui, tá no IG, tá? Aí vem liberdade, aprender, ensinar, pesquisar, divulgar, cultura, arte, o saber. Sim, meus amores, está no LI. Olha ele aqui, liberdade. Então, é princípio. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas também é? Tem, olha aqui. É o PLU do mnemônico. Então, tá aqui, beleza. Olha como é que ajuda, tá? Olha lá. Respeito à liberdade e apreço à tolerância também tá em um desses dois aqui, ó, tá aqui. Um é o respeito à liberdade e apreço à tolerância, então beleza, tá aqui. E o último é gestão democrática e privada do ensino. Opa, gestão democrática está em um desses G aqui. Mas não é gestão democrática e privada do ensino. É gestão democrática do ensino público, tá? E não existe privado, inclusive privada, tá? Gestão privada, não é, tá? E aí, meus amores, inclusive eu chamo a atenção de vocês que esse princípio, inclusive, ele tem o caráter de obrigatoriedade, tá? No ensino público. Não existe aí a possibilidade de optar por qualquer outro modelo de gestão. No ensino público, o modelo de gestão obrigatoriamente será o da gestão democrática, tá bom? Então, por essa razão, esse não é um princípio que está estabelecido no artigo 3º da LDB. E, em virtude disso, qual é, então, o gabarito para nós, né? Qual é o gabarito aí para gente? É a letra D, tá? Porque são corretos 1, 2, 3 e 4. A alternativa, o item 5, não está correto. Então, gabarito aí para nós, letra D, 1, 2, 3 e 4, tá bom? E avançando também, vamos para a questão 14, vamos lá. De acordo com o artigo 29 da Resolução CNE-SEB, número 4, de 30 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino olha aí que interessante, aqui nós estamos falando de um outro normativo que, embora não seja uma lei, tem força de lei, porque existe a obrigatoriedade de que o sistema de ensino, né, ao elaborar os seus currículos e as escolas as suas propostas pedagógicas se orientem por essas diretrizes, né, ela traz aí, né,
para a gente algo importante, referente ao quem? A modalidade. E que modalidade é essa de educação especial? Também temos, né, no nosso canal aí, falando de diretrizes curriculares nacionais gerais, tá bom, gente? Então, é só dar uma olhadinha aí, porque o nosso canal tem bastante tema importante e relevante que vem sendo cobrado comumente aí. Então, aqui, essa modalidade de educação especial, ela é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, letra A, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. E aí, meus amores, aqui nós já temos, inclusive, o gabarito, tá? É exatamente isso que o artigo 29 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica trazem para nós a respeito dessa modalidade, que é a educação especial, tá bom? Ela é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino e é parte integrante da educação que regular, tá? Por quê? Porque ela preferencialmente, né, esse educando deverá estar onde? No chamado ensino regular, tá? Devendo ser prevista no projeto político-pedagógico, assim como tudo o que de forma geral essa escola vai ter como intencionalidade educativa, tá? Olha o que a letra B traz pra gente, por isso ela não é o gabarito. Prevista para as escolas públicas de educação fundamental, desde que haja profissionais habilitados. Olha lá no comando, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, ela não está prevista para o ensino fundamental. Ela está prevista para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. São todas as etapas, tá? Letra C. Organizada de maneira a atender apenas a casos de deficiências físicas em locais de acessibilidade comprovada. Não. Quem é o público-alvo? Lembra? ETAs. Então, ETAs são educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, tá? Letra D. De caráter opcional para as redes de ensino que têm menos recursos. Não existe isso, tá? Olha lá, ela não deve ser uma modalidade transversal a todos os níveis, ser parte integrante da educação regular, então não existe condição para que ela seja ofertada, tá? Ela vai ser ofertada de forma o quê? Que englobe todas as escolas e redes de ensino, tá? E letra E, coadjuvante, tá? Das ações governamentais, ou seja, ela vai estar em segundo plano de forma alguma. Quando a gente fala, né, de coadjuvante, a gente lembra muito de cinema, de filme, tem ali aquele ator principal e o ator coadjuvante, né, que sempre vai estar num enredo secundário, né, vai estar em segundo plano, né? E, na verdade, a educação especial, ela não é coadjuvante, tá? Ela tem protagonismo para as ações governamentais também, tá? Belezinha? Então, também não pode ser essa daqui, tá? Então, apontamos aí porque as outras alternativas não podem ser o gabarito da questão, justificando que o gabarito é a letra A. Tá bom? E questão 15, meus amores, tem aqui, ó. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a se sentirem provocadas a resolvê-los.
são direitos de aprendizagem, ó, e desenvolvimento propostos pela BNCC para a educação infantil, todos os citados abaixo, exceto, ou seja, entre um deles não é, tá? E aí eu também convido a você que não assistiu aqui no canal, nós temos recentemente aqui postado um mini curso de BNCC. Esse tema que vem sendo muito cobrado. Então, se você quer ampliar os seus conhecimentos aí, ou, né, consolidar os seus conhecimentos, vem assistir o nosso vídeo aí, né, do mini curso de BNCC. São 4 aulas aí, 4 vídeos que vão te ajudar muito em relação a esse conteúdo, a você dominar as informações mais importantes desse documento, tá? Um deles é esse, né, que vai trazer aí, nós tivemos uma aula específica para a educação infantil na BNCC, e um dos pontos importantes são os direitos de aprendizagem. E os direitos de aprendizagem, a gente sempre traz esse mnemônico aqui, ó, do CBPEC, tá? Eu sempre gosto de trabalhar, gente, com mnemônico, porque eles nos ajudam a memorizar informações importantes, tá? E aí, esse mnemônico é dos direitos de aprendizagem. E aí, o CBPEC traz os 6 direitos. Então, o primeiro é o direito de conviver. O B é de brincar. O P, é de participar. O E é de explorar. O outro é de expressar. E o último C é o de conhecer-se, tá? Então, são os 6 direitos de aprendizagem propostos pela BNCC para a educação infantil. Então, colocados eles aqui, vamos buscar ele nos itens aqui da questão, tá? E conviver, que está na letra B, tem? Sim, olha ele aqui, é o primeirinho, tá? Brincar também tem? Tem, olha aí. O explorar tem? Tem. O expressar tem também? Tem. E o que está na letra A, que é o ler, ele é direito de aprendizagem aqui na educação infantil? Não. Então, o gabarito que nós estamos procurando aqui como sendo, exceto o que não é aí direito de aprendizagem da educação infantil, é o que está na letra A, tá? Ficou aqui sem o P de participar e o C de conhecer-se, mas entre os itens aqui colocados, tá? O que não é, de fato, direito de aprendizagem na educação infantil é o direito de ler, tá bom? E aí, meus amores, nós terminamos, olha aqui, né? A nossa aula de hoje, o nosso último simulado de 2022, tá? Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, tá? Nas lives, nos conteúdos postados, nos vídeos. Muito obrigado por estarem conosco aqui durante esse ano. E eu te convido, tá? Você que nos acompanhou, você que está chegando agora, que permaneça conosco aqui no canal. Em 2023, temos muito mais conteúdos a trabalhar, muito mais ações, né, de compartilhamento com vocês que estão aí se preparando. Então, só para reforçar, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações, que nós nos encontramos em 2023. E, ó, segura com força, tá? Essa mensagem. 2023 é o ano da sua aprovação. Então, eu desejo que os últimos dias de 2022 sejam dias de muita reflexão, né? De muito planejamento, e que vocês tenham aí, né? 2023 muito próspero, com muita saúde e paz no coração.
encontro vocês no ano que vem, tá bom? Forte abraço, feliz final de 2022 e um 2023 de muitas realizações. Tchau, tchau!